Olá, eu sou Agostinho Basso, sou palestrante, sou conferencista e venho mais uma vez gravar este vídeo, como estamos fazendo rotineiramente a cada semana. A gente tem feito um vídeo, colocado alguns assuntos em pauta neste maravilhoso mundo que é o mundo da comunicação, do falar, do se expressar, também conhecido como oratória. Mas nós sabemos, e todos sabem, que a oratória ela é de extrema importância. E qual que é o principal equívoco que algumas pessoas elas acabam cometendo na sua vida? Já me falaram muito sobre isso. Ah, Agostinho, mas oratória não é apenas para o profissional que trabalha com a comunicação, um radialista, um locutor, alguém que dá palestra, um professor e tudo mais, né? Alguém que trabalha na rádio, alguém que trabalha com propagandas. Será que a oratória, de fato, muita gente me falou sobre isso. Olha, eu penso que oratória é para profissionais. E eu venho neste vídeo que nós vamos falar hoje e nesse tempo que estaremos juntos, como já tivemos em outros momentos, e eu fico muito feliz porque tenho recebido também bastante retorno destes nossos vídeos, pessoas dizendo que tem ajudado a falar melhor, a se expressar melhor, também tem ajudado a abrir horizontes. Muitas pessoas, né, que tinham certas dúvidas, certas dificuldades, certas limitações, eles acabaram por sanando essas dúvidas e dando um passo a mais em direção àquilo que nasceram para ser. Porque muitas vezes nós ficamos estagnados, nós ficamos fechados em nossos medos, em nossas preocupações, muitas vezes autossabotando, porque quantos e quantas pessoas não poderiam se desenvolver em tantas áreas da sua vida, seja a vida pessoal, profissional, amorosa, de relacionamentos, vida, digamos que na própria sociedade. E por quê? Porque às vezes tem dificuldade de se expressar, dificuldade de falar, principalmente se for em público. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que são extremamente capacitados, formados ou não, mas que são sábias, que têm muita coisa para ensinar, para dizer, para falar, e como seria bom que falassem, que dividissem com os demais aquilo que sabem, mas de repente sabem para si, se fecham no conhecimento, sabem apenas para si. Se precisar falar numa reunião, seja com 2, 3 ou mais pessoas, ou falar em público para mais pessoas, essa pessoa acaba tendo o que chama, entre aspas, do branco. Eles dizem muito, olha Agostinho, quando eu vou falar eu sei tudo, mas eu piso no palco ou subo lá no púlpito, na tribuna, ou de repente até na mesa de reuniões da empresa, me dá um branco, eu começo a tremer, começo a suar frio, a voz não sai, eles comentam que parece que embaralha todas aquelas informações e não vai, não flui. E quantas pessoas perderam oportunidades fantásticas? Quantas pessoas deixaram de ser promovidas? Quantos relacionamentos não foram para frente? Quantos até namoro nem iniciaram, quando de repente os dois estavam afim, os dois tinham afinidades e queriam de fato começar algo mais sério, mas pela timidez, pela falta de capacidade, pela falta de técnicas, porque falar e falar bem é técnica. Ninguém começou sendo um grande orador, ninguém começou fazendo grandes conferências. Os professores que nós vemos hoje brilhantes em sala de aula, eles não começaram desta forma. Todo mundo, né? Eu sempre gosto, né, de uma frase, que ninguém nasce grande, todo mundo nasce pequeno e depois vai desenvolvendo. Então hoje, neste vídeo, eu quero falar diretamente com você, que de repente pensa também que oratória é coisa para profissional, para quem vive da voz, para quem dá aula, para quem dá palestra. E eu venho dizer para você, não, você está equivocado.
oratória, a arte da comunicação, a arte do comunicar-se bem, do falar bem e convencer e encantar, ela acontece 24 horas por dia e na vida de todo ser humano que respira. Exatamente isso. Ela acontece 24 horas por dia e na vida de todo ser humano que respira. Por quê? Porque desde o acordar nós estamos se comunicando. Primeiramente, conosco mesmo. Quando levantamos, vamos fazer nossa higiene pessoal, nós olhamos para o espelho e inevitavelmente você já começa a conversar. Será que eu estou bem? Será que quase sempre quando você acorda, você olha para o espelho e está totalmente desarrumado, né? Às vezes a pessoa olha para o espelho e diz, meu Deus, sou eu mesmo? Ou seja, começa a ver alguma coisa, começa a ver o aspecto do rosto, do corpo, ver como é que está, tudo isso já é comunicação. Depois, aqueles que creem em alguma coisa, em Deus, ou seja, da forma com que você crê, você começa a se comunicar com o divino, com a transcendência, você começa a falar com Deus na tua oração. Logo em seguida você já cumprimenta alguém que mora contigo, seja tua esposa, seja teus filhos, seja quem quer que seja. Você já começa a comunicar. Hoje em dia é muito comum, né, às vezes, e não raro, já aconteceu comigo. Antes mesmo de levantar da cama, você acaba pegando o teu smartphone, o teu celular, e lá já tem os WhatsApps, já tem as mensagens, e tem toda uma espécie de comunicação, que ali também você está se comunicando. E depois você sai para o trabalho, depois você sai no trânsito, você vai na panificadora, seja onde você for, você está se comunicando. E muito mais do que comunicar, você está, a palavra ela pode ter outra interpretação, mas é essa mesmo, nós estamos nos vendendo. Por quê? Porque você é a tua própria marca, você é o teu próprio cartão de visitas. E isso é sabido por todos, que as pessoas que se apresentam melhor, as pessoas que se comunicam melhor, as pessoas que têm uma oratória satisfatória, a pessoa que fala com eloquência, a pessoa que fala com uma retórica correta, ou seja, a arte de se comunicar, ela não é apenas falar, mas muito mais o que o outro entendeu. Quantas vezes você tem certeza que falou algo para alguém, você deu uma instrução, uma orientação, seja lá o que for, e de repente a outra pessoa entendeu completamente diferente. Ao contrário, muitas vezes. Por quê? Porque a boa comunicação, ela tem que ter uma retórica, ela tem que ter uma oratória, ela tem que ter uma eloquência, ela tem que ter tudo isso junto acontecendo ao mesmo tempo. E por isso que eu digo para você, mais uma vez, que o comunicar-se bem, o falar bem, convencer e encantar, nós fazemos 24 horas por dia. Não há um ser humano nesta terra que não utilize de forma correta ou não correta, mas todos nós nos comunicamos. Até quem não fala, né? Por exemplo, as pessoas que têm uma necessidade especial através da ausência da voz, né? Que a pessoa é muda, mas mesmo assim ela se comunica. Não só se comunica, como consegue interagir com o mundo inteiro. Né? As pessoas viajam e saem, trabalham e têm toda uma vida. Por quê? Porque o comunicar-se jamais é apenas pela voz. Muito pelo contrário. Né? É com tudo que nós somos. O corpo fala, os gestos falam, o olhar comunica, o semblante comunica. E também a voz. Então, quando a gente pensa assim, que o comunicar-se, a oratória, o falar bem é só para quem vive da voz, eu vim aqui para desmistificar isso e dizer exatamente para você e para mim também,
porque uma vez, quando eu estou falando, eu sempre tive essa convicção. Eu trabalho há muitos anos com palestra, com conferências, eu trabalho com pessoas, eu trabalho na igreja, uma vez também, né, que eu faço parte da igreja como diácono, eu faço homilias nas celebrações, eu oriento o povo, eu exorto e tudo mais, mas eu sempre tive uma verdade na minha vida. Quando eu estou falando, os primeiros ouvidos que ouvem são os meus mesmos. Ou seja, eu também falo para mim. Eu não estou falando apenas que você está equivocado. Muitas vezes eu estive equivocado, achando que não precisava, achando que não era necessário. Não, mas eu consigo me virar, como diz as pessoas. Ah, eu me viro bem. Hoje, eu digo para você, com toda certeza e conhecimento, não há mais espaço para o mais ou menos. Não há mais espaço para o mediano. Né? Tem uma palavra que as pessoas às vezes se ofendem, que é o medíocre. Mas medíocre nunca foi ofensa. Medíocre significa que a pessoa é média. Não é nem um dos últimos, mas também não é o primeiro. Não está no topo. Então hoje não há mais. No mundo que nós vivemos, com a tecnologia que temos, com as redes sociais, com toda essa globalização que nos atinge de forma estrondorosa e, por outro lado, espetacular. O 5G vindo para ficar e mudar tudo que nós sabemos e entendemos de comunicação virtual. Não há espaço para o mais ou menos. Não há espaço para, eu me viro e já está bom. Eu mais ou menos sendo entendido. Não. As empresas, cada vez mais, anote o que eu vou falar agora, as empresas, e eu tenho andado por tantas empresas, tantas indústrias, tantos lugares, e os donos das empresas faz tempo que perceberam que não basta mais ter um currículo bom, não basta mais ter uma faculdade excelente, não basta mais a pessoa dizer que conhece profundamente de um assunto, de uma ciência. Mas o que mais importa hoje para as empresas é o interrelacionamento. É aquela pessoa que tem uma boa interação. Durante muitos anos, né, nós aprendemos que, tomando como base o Grito do Ipiranga, onde o Brasil inteiro fala e admira aquele quadro onde Dom Pedro ergue a espada e grita independência ou morte, hoje mudou. Hoje, e já há alguns anos, hoje a frase é outra. Interdependência ou morte. Porque não há mais espaço para alguém isolado. Não há mais espaço para eu comigo mesmo. Não há mais espaço para o mais ou menos do meu jeito, eu vou me virandinho. Não. Hoje, um depende do outro, e para que o outro entenda e eu me faça entender, eu tenho que ser portador de uma boa comunicação. Seja ela verbal, seja ela corporal, seja ela visual, seja ela na gesticulação, seja ela no expressar, no montar, no desenvolver o pensamento, porque muitas vezes, quantas vezes eu mesmo ouço discursos, eu ouço pessoas que, por mais que falem, você não consegue entender o que aquela pessoa está querendo te dizer. Não raro as pessoas às vezes confundem mais do que explicam. Nós tivemos uma grande líder nacional que quando falava era uma catástrofe, porque acabava virando meme, acabava virando piada, porque não conseguia de fato organizar um parágrafo, não conseguia organizar de fato uma ou duas frases. E isso é que falta hoje para o bom profissional. Eu tenho atendido muitos casais que trazem para mim a dificuldade do diálogo e do entendimento. Ou seja, não falta amor, não falta intimidade, não falta vontade de manter o relacionamento. Mas eles dizem assim, Agostinho, nós não conseguimos nos entender mais. Nós conversamos, nós falamos, mas não chegamos a um consenso. E por que muitas vezes? Pela falta de certas técnicas.
de certas atitudes, de certos passos. Por quê? Porque o falar bem, a oratória, a retórica, a fluência, tudo isso são realizados através do quê? Através de passos. Passos, através de técnicas, através de, entre aspas, certos macetes, através de certas regras que não são ensinados nas escolas, não são ensinados nas universidades. Eu trabalho na área de saúde há 32 anos e eu vejo no meu dia a dia quantos profissionais que na área que atuam são excelentes, são experts. Vou dar um exemplo, médicos, por exemplo, que é na área de saúde onde eu trabalho, que são capazes, são nota 10 naquilo que fazem, mas têm dificuldades enormes em expressar para o seu cliente, para os seus pacientes, que são bons e são nota 10. Já dizem os estudiosos do mundo do trabalho hoje, no mundo que nós vivemos, não basta ser bom, é preciso que as pessoas saibam que você é bom. E eu fiz a minha faculdade também na área de saúde e nunca foi falado de comunicação naquela faculdade, nunca foi falado de marketing, nunca foi falado de vendas, nunca foi falado de como lotar, por exemplo, a sua agenda, como chegar até os pacientes de forma satisfatória, com ética, com responsabilidade, mas as faculdades não nos ensinam. As faculdades, as universidades, seja ela qual for, com raríssimas exceções, não nos preparam para nos vendermos. Porque hoje, como eu disse, não basta você ser um excelente profissional. Quem sabe que você é? E quando você se expressa, quando você chega, desde a maneira como você se porta, se comporta, desde a maneira como você se veste, como você se apresenta, será que você está levando uma boa comunicação? Eu faço uma pergunta para você agora. Será que se você chegar em algum lugar e não falar absolutamente nada, mesmo assim, a tua chegada, você conseguiu levar uma boa comunicação da tua imagem, de quem você é e tudo mais? Essa é uma pergunta que deve preocupar, ou deveria preocupar muitos profissionais. Porque quantas vezes eu vejo profissionais que não cuidam, por exemplo, né, da maneira como falam, como se expressam. Às vezes, né, eu gosto muito do exemplo dos advogados, que pela própria profissão, ele tem que se comunicar, tem que falar, tem que se expressar, tem que convencer, tem que provar. Ele tem que pôr A mais B, porque faz parte da profissão. Ter a retórica, a oratória e tudo mais, 100% eficaz. E quantos que reclamam por aí, eu não tenho cliente, meu escritório está vazio, mas as pessoas até vêm conversar comigo, fazem a primeira consulta, mas depois não aparecem mais. E eu digo que nem sempre é falta de conhecimento, nem sempre é falta da teoria. Às vezes o cara é excelente como advogado, mas na hora de vender o peixe, na hora de se portar, de se mostrar e dizer para o cliente sem falar, dizer pelas entrelinhas que ele é um profissional capacitado, seguro, firme, quando fala, leva aquela coerência, aquela honestidade no falar e dá uma segurança para o paciente, para o cliente, que também é paciente, porque na advocacia também é paciente. As pessoas não conseguem ver isso. Quantos professores que poderiam galgar cargos maiores, poderiam ser muito mais bem-sucedidos, porque sabem, mas não conseguem expressar? Quantas pessoas, quantas, que perdem promoções muito importantes na carreira
e daí se decepcionam, e daí chegam em casa e falam para os familiares, olha, fulano lá foi promovido, eu sei muito mais, eu sou muito mais competente, mas do que adianta se as pessoas não sabem disso? E para saber é preciso que você se porte, que você convença, que você fale. Então, basicamente, hoje, eu quero mais uma vez dizer para você que nós temos que quebrar essa barreira, nós temos que desmistificar, nós temos que desmentir quando dizem que a oratória é apenas para profissionais, é apenas para as pessoas que trabalham com a voz, é apenas para locutores, para apresentadores, de repente para professores ou atores. Não. Eu gostaria muito que você pensasse nisso durante essa semana. Será que eu não tenho perdido oportunidades? Será que eu tenho, de fato, sido entendido, compreendido? E será que eu convenci aquela pessoa quando eu falo? A palavra convencimento, ela sofreu um certo preconceito, porque dá a impressão que quando você convence alguém, você está, de certa forma, meio que ludibriando, enganando, e não é isso. É tão bonita a palavra convencer, nada mais é do que convidar a pessoa para vencer junto com você. O prefixo com significa junto, comunhão, conosco, convencer, né? Competir, ir numa competição com os demais, afinal de contas, se for só você, não tem competição. Então a palavra convencer significa vencer junto. E vencer junto, todos. Aí vem as dificuldades das empresas. Quando há um individualismo, quando às vezes eu, por falta de técnicas, passos e regras para uma boa comunicação, eu acabo, por outro lado, fazendo o caminho inverso, eu acabo me fechando, eu acabo sendo um individualista, acabo vivendo num ostracismo dentro de mim, com os meus pensamentos, com o meu conhecimento. E como que nós vamos convencer ou vencer juntos se eu não partilho, se eu não consigo expressar? Então, nesse sentido, né, que a oratória, e na oratória, né, a arte de falar bem e convencer e encantar. Porque como é bom quando você ouve uma pessoa que se expressa bem, de maneira clara, com a dicção correta, com o tom correto, com o volume correto, com os gestos corretos. E quando você, ao final ou durante aquela fala, você acaba se convencendo. O que significa isso? Significa dizendo, eu quero, é legal, o que ele está falando é isso mesmo, eu vou passar a fazer exatamente assim, ou vou junto com ele, ou com a empresa, ou com a esposa, ou com o esposo, ou com a família toda, ou na sociedade. Não, é isso mesmo. Olha, o que essa pessoa falou nesta associação, por exemplo, vamos lá, vamos conseguir. Daí fala para a pessoa, estamos juntos. Não, entendi, é isso mesmo, eu também penso assim. Isso é convencer. Isso é a técnica do convencimento. E o que é o encantar? O encantar é falar de tal maneira que as pessoas desejem ouvir mais. Aquelas pessoas que não raro, a gente está falando numa palestra, numa conferência ou numa reunião e a gente percebe que todos os olhares estão para você e não forçadamente. Às vezes a pessoa até fica, como a gente fala, boquiaberta, né? E boquiaberta vem da palavra obediência. Obediência, ela tem essa origem, obede ore, oral, é escutar com a boca aberta. É tão bom o que ele está falando, é tão entendível, é tão claro e tem tanto sentido para mim o que ele está falando, que eu fico às vezes de boca aberta, assim, escutando, saboreando, querendo ouvir mais. E por outro lado, eu não tenho dúvida que você já foi em palestras, que você já foi em tantos lugares, às vezes até na igreja, numa escola, numa aula, em que você não via a hora que aquilo acabasse.
ou que você não pensava, né, com a mão assim, dizendo o que eu estou fazendo aqui. Ou mandando uma mensagem para um colega na rede social, no WhatsApp, dizendo não estou entendendo nada do que esse cara está falando. Por quê? Porque não basta falar. Tem que falar e comunicar. E além de comunicar, ser compreendido. Porque quando falamos, tem o emissor, nesse caso sou eu estou emitindo uma mensagem, tem o receptor, que no caso são vocês, aonde quer que estejam, porque eu não sei aonde que este vídeo vai alcançar nesse mundo magnífico virtual das redes sociais. Tem a mensagem, que hoje é sobre o comunicar-se bem, convencer e encantar para todos, que não é só para quem trabalha com a voz e tudo mais. Ou seja, tem um receptor, tem um emissor, tem a mensagem e tem um veículo. Qual é o veículo? Eu estou usando as redes sociais, né? O smartphone que está me gravando, né? A questão do som e tudo mais, para que chegue em você. Estava tão bom assim, porém tem os ruídos. E os ruídos é o que atrapalha. Os ruídos são as muralhas, são as barreiras, que podem ser N motivos, né? No nosso caso, uma perda de sinal, uma queda de bateria, um problema no som, alguém que entra aqui nesse espaço fazendo um barulho terrível. Tudo isso são ruídos. Mas às vezes esse ruído é a falta de técnica, falta de passos, falta de ajustes naquilo que você quer falar, naquilo que você quer fazer compreender e naquilo que você quer ensinar. Então, eu quero, né, indo para o término deste vídeo, provocar você que está me ouvindo. Será que você também não é um daqueles que pensava que a oratória é apenas para profissionais? Será que você não é um daqueles que disse, do jeito que tá bom. Eu sabendo escrever um pouquinho, falar um pouquinho, eu não para mim tá tudo bem. Será que de repente eu não pensava também, e nunca parei para pensar que desde que eu acordo até o momento que os meus olhos se fecham, eu estou comunicando, eu estou fazendo uso consciente ou inconsciente, querendo ou não, da oratória na minha vida? Será que eu tenho êxito no ato de me vender como o meu cartão de visita sou eu mesmo? Ou será que eu sou largadão e do jeito que tá bom, como diz a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Ou aquela outra que é mais terrível ainda, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não, o mundo de hoje não cabe mais a distração, em nada, principalmente quando se refere a você, na tua forma de se expressar, de se apresentar, de ser e principalmente da imagem que você passa para o outro. Então, espero ter ajudado neste vídeo, espero ter sido compreendido e espero ter feito uma boa comunicação ao ponto de te convencer que mesmo que você não queira, a vida inteira gira em torno de uma boa comunicação. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.